Então, Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras é uma relação entre as medidas entre as arestas de um triângulo retângulo. Ele associa o quadrado da hipotenusa com a soma do quadrado dos catetos. Então, de antemão, nada de dizer assim, Teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não. O Teorema de Pitágoras ele não é uma relação entre letras, entre incógnitas, mas entre medidas de um triângulo. É interessante o significado dessa expressão algébrica, ok? Então, ela é expressa algebricamente, expressão no sentido de expressar uma ideia, da seguinte maneira. Uma incógnita ao quadrado é igual à soma de outras duas incógnitas. Agora, ela realmente ganha um significado do teorema em si, quando você entende que a primeira incógnita ao quadrado, ela está representando a hipotenusa. Nesse caso, é comum a gente se representar por A. E as outras duas incógnitas estão representando os catetos de um triângulo retângulo e, portanto, na relação expressa algebricamente, o quadrado de cada uma dessas medidas. Então, quando a gente fala o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, nós podemos entender que o que sustenta realmente é um apelo geométrico, né? Então, não é apenas algo abstrato, mas sim tem uma base geométrica que sustenta isso. Aliás, a matemática grega, né, a origem da matemática, ela é muito calcada na geometria, que influencia muito a forma como a gente pensa no Ocidente por questões históricas, né? Pensa a evolução da matemática, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender então algumas maneiras de demonstrar esse teorema de Pitágoras. Muito bem, então, iniciando com um triângulo retângulo, uma vez que o teorema de Pitágoras relaciona o quadrado das medidas do triângulo retângulo, né, das arestas do triângulo retângulo, fazendo com que a hipotenusa, lembrando, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, então chamando a hipotenusa de A e os catetos, respectivamente, aí de B e C, cada um, nós podemos criar essa seguinte relação. Perceba. Nós sabemos da trigonometria que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Isso é bom. Então, essas medidas são tais que 90 graus a gente já sabe que é do ângulo reto e os outros 90 vão ser distribuídos em relação aos outros ângulos internos ao triângulo, que não necessariamente são iguais. Se forem iguais, cada um vai ter 45 graus, né? Mas podem ser ângulos com valores diferentes. Esse é um primeiro ponto a guardar para a gente entender essa demonstração. É importante lembrar também, nós vamos utilizar nessa demonstração, que nós podemos relacionar esses ângulos com as medidas do triângulo de forma a trabalhar com aquelas razões trigonométricas, né? Seno, cosseno. Particularmente, nós vamos nos atentar aqui ao seno. Perceba, o seno de um ângulo, aí, por exemplo, o seno desse ângulo B vai ser igual ao cateto oposto, que é justamente a medida B, sobre a hipotenusa, que é o A, né? Então, o seno é uma razão trigonométrica que relaciona o lado oposto ao ângulo em questão, né, o seno daquele ângulo, com a hipotenusa do triângulo que é formado com aquele cateto e com a hipotenusa e com o outro cateto que complementa para fechar o triângulo, certo? Então, essas relações de seno vão ser importantes, lado oposto sobre a hipotenusa. Agora, se nós traçarmos uma altura relativa à hipotenusa, né, de modo que seja uma linha reta, né, um segmento de reta em que sai da hipotenusa até o ponto mais alto do triângulo, de modo que esse segmento de reta forme 90 graus com a hipotenusa, ou seja, a altura relativa à hipotenusa, nós vamos ver que existem agora dois novos triângulos sendo formados. Esses triângulos aí são retos também. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, esses dois ângulos aqui vão ser de 90 graus. Então, a gente lembra o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus, como foi dito anteriormente. Desse modo, nós vamos
concluir que, ora, nesse primeiro triângulo aqui, se aqui já era o ângulo C, aqui tem 90 graus, então para formar 180, nesse outro ângulo aqui vai ter que ser a medida do ângulo B, para fazer referência como estava no triângulo anterior. Perceba, a soma dos ângulos internos era 180. Eu não sei quais são os ângulos internos aqui. Quais são? Esse de 90 a gente já sabia, mas esses outros dois, lembra que a gente não sabia. Porém, a soma deles tem que dar 90. Então, essa relação ainda vai existir aqui. Vão ter 180 graus internamente. O 90 a gente já sabe que é em relação a esse ângulo que forma com essa altura relativa em relação à hipotenusa com a própria hipotenusa, com esse segmento da hipotenusa. Isso aqui vai ter 90 graus. Então, os outros 90 graus vão ser distribuídos entre os dois ângulos. Um ângulo a gente já sabia, que é aqui o C. Então, só falta mesmo a outra medida de ângulo para completar, tem que ser o B. Bem assim, um raciocínio análogo vai ser nesse outro triângulo que forma aqui desse outro lado. Se esse ângulo aqui já é o B e aqui são 90 graus, então esse outro de cima que surgiu só pode ser o C. Dividindo A nessas duas partes aqui, M e N, nós podemos ter para esse triângulo mais à esquerda o seno de C igual a M sobre C, e nesse triângulo mais à direita nós percebemos que o seno de B é igual a N sobre B. Bom, essas relações trigonométricas novas não contrariam as primeiras que a gente encontrou, porque os ângulos são iguais. As medidas são diferentes, mas a proporção é a mesma. Portanto, nós podemos fazer a igualdade de B sobre A igual a N sobre B, uma vez que ambos são representações do mesmo seno do ângulo B, que é o seno único para esse ângulo. Para o ângulo C, no primeiro triângulo nós tínhamos o seno de C igual a C sobre A. Nesse novo triângulo nós vamos ter M sobre C. Então nós também podemos igualar, já que é o seno do mesmo ângulo, fazendo com que tenhamos C sobre A igual a M sobre C. Bom, essas igualdades agora vão resultar em B ao quadrado igual a A vezes N e C ao quadrado igual a A vezes M. Isso pode ser entendido como um sistema. Se nós somarmos essas duas igualdades, membro a membro, vamos ter no primeiro membro B ao quadrado mais C ao quadrado. No segundo membro, nós vamos ter AM mais AN. Só que esse AM mais AN, se nós colocarmos A em evidência, vamos ter A vezes M mais N. Só que, olha para aqui, A é igual a M mais N, então vai ter A vezes A na realidade. A vezes A é o quadrado de A, então A ao quadrado, ou seja, nós chegamos à identidade que nós conhecemos como Teorema de Pitágoras. Uma maneira diferente da gente tentar trabalhar também com o Teorema de Pitágoras é o seguinte: imagine novamente os triângulos retângulos. Claro, o Teorema de Pitágoras trabalha justamente com a relação entre o quadrado das medidas desse triângulo retângulo. Então, se nós dispormos dois triângulos retângulos iguais, né? Na realidade, um triângulo retângulo e uma cópia fiel desse mesmo triângulo, dessa maneira aqui, ó. Se nós dispormos dessa maneira e chamando a hipotenusa ainda e B e C as outras medidas, né, que são os catetos, nós vamos ter essa configuração aqui. Note que se nós colocarmos esse segmento de reta aqui, ó, nós vamos formar um trapézio, né? E agora esse trapézio está sendo formado por três triângulos. Os dois que são idênticos, né? E esse novo triângulo aqui. Só que esse triângulo aqui, note, ele é a metade de um quadrado, né? Realmente, de um quadrado mesmo, porque as medidas dele, a base e a altura, por assim dizer, o comprimento e a largura, enfim, como queira chamar, eles são iguais. Então, é um retângulo que todos os lados são iguais, é o caso especial de retângulo, que chama-se quadrado. Então, esse triângulo aqui é a metade de um quadrado. Percebe? Portanto, nós podemos relacionar essa área do trapézio com a soma dessas áreas internas a ele. Ou seja, vai ficar A1 mais A1 mais A2. A1 mais A1 porque A1 são iguais, né? Esses dois triângulos aí primeiro. Então vai ficar 2A1
mais esse A2, que é a área desse triângulo que foi formado aí quando a gente colocou esse segmento de reta. Bom, esse triângulo que foi formado, a área dele vai ser A ao quadrado sobre 2. Porque já que ele é a metade de um quadrado de área de lado A, o quadrado de lado A vai ter área A ao quadrado. Então, se esse triângulo é a metade desse quadrado, então a área desse triângulo vai ser A ao quadrado sobre 2. Os outros triângulos vão ficar base vezes altura sobre 2, que é a forma de encontrar as áreas do triângulo, né? Então vai ficar aí, ó, B vezes C sobre 2. No caso, somando essas duas áreas, vai ficar 2 vezes B vezes C sobre 2. Ou seja, a área desse trapézio vai ficar 2 vezes B vezes C sobre 2 mais A ao quadrado sobre 2. Vamos guardar esse resultado aqui e vamos pensar o seguinte. Da geometria nós sabemos o quê? Sabemos que a área do trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Nesse caso, a base maior e a base menor é B e C. Então, B mais C. Agora, a altura, perceba. Lembra? Olha bem para aqui. A altura vai ser B mais C. Então, no lugar desse SH aqui, nós vamos botar ó, B mais C. Então, em cima vai ficar B mais C vezes B mais C, que é igual a B mais C ao quadrado, que é um quadrado perfeito. E embaixo, lógico, a gente está mantendo o 2 da fórmula. Se a gente desenvolver esse quadrado perfeito, nós vamos chegar nesse trinômio quadrado perfeito. B ao quadrado mais 2 vezes BC mais C ao quadrado, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, se nós formos calcular diretamente a área desse trapézio, vai ficar dessa maneira aí. Pronto, a partir desse ponto, nós podemos fazer algumas operações, aí, algumas manipulações algébricas. Por exemplo, se nós multiplicarmos 2 a cada membro aí da igualdade, nós vamos eliminar o denominador. E se nós subtrairmos esse fator 2b vezes c em ambos os lados da igualdade, até para que isso permaneça, né? A igualdade, o que se faz de um lado da igualdade tem que fazer igual ao outro, né? Para que a igualdade continue verdadeira, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Sabendo que o a realmente está representando a hipotenusa do triângulo, e o B e o C estão representando as outras medidas, né? As outras medidas do triângulo, ou seja, os catetos. Então, nós vamos ter aqui novamente o teorema de Pitágoras sendo demonstrado, né? Porque o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora, aproveitando esse mesmo triângulo que a gente serviu de base na demonstração anterior, nós podemos, ao invés de dispô-lo daquela maneira, vamos fazer ele da seguinte situação. Vamos colocar, em vez de 2, vamos colocar 4 triângulos, 4. De modo que ele se dispõe dessa maneira aqui, ó. Ih, rapaz. Formando com a medida da hipotenusa um quadrado maior, um quadrado externo aí que compreende todos esses triângulos. E a medida desse quadrado, né, de uma das arestas desse quadrado é igual à medida da hipotenusa do triângulo que a gente utilizou, conforme está mostrado aí nessa figura. Bom, a partir disso a gente consegue perceber que a área desse quadrado formado é A ao quadrado, né? Já que a sua aresta mede A, então a medida das arestas é igual a A, então A ao quadrado é a área. E se nós formos compor a área desse quadrado pela soma das áreas das figuras geométricas internas a ele, nós vamos ter 4 vezes a área desse triângulo mais a área desse quadradinho que ficou aí no meio, ó. A área de cada triângulo vai ser B vezes C sobre 2. Então, somando a área dos 4 triângulos, vai ser 4 vezes B vezes C sobre 2. A medida de uma das arestas desse quadrado menor é igual a C menos B. Percebe aqui, ó? Por aqui fica mais claro de perceber. Ok? Então, a área desse quadrado menor aqui no meio vai ficar C menos B ao quadrado. Então, adicionando essas áreas e desenvolvendo esse quadrado que aparece aqui, nós vamos chegar nessa situação. 2 vezes BC mais C ao quadrado menos 2BC mais B ao quadrado. O que vai resultar em C ao quadrado mais B ao quadrado, ou então B ao quadrado mais C ao quadrado, porque aqui é uma questão de comutatividade, certo?
não importa a ordem das parcelas. Mas essa daqui é uma maneira de a gente encontrar a área do quadrado, que nós encontramos inicialmente fazendo A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Se trata-se do mesmo quadrado, então as áreas não podem ser diferentes. Ou seja, essas medidas que nós encontramos são iguais. Portanto, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso em si é o teorema de Pitágoras, quando nós lembramos que esse A é a medida da hipotenusa daquele triângulo que nós utilizamos lá inicialmente, né, que nós replicamos ele 3 vezes, formando 4 triângulos para ajudar a compor a área daquele quadrado lá inicial. B e C são as medidas dos catetos desse triângulo. Novamente, nós temos então o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é isso. Dúvidas, sugestões, deixa aí no comentário. Se esse vídeo ajudou você, curte, porque isso ajuda muito o canal. Forte abraço, bons estudos e fica com Deus. Até a próxima monitoria. Valeu!